Partage avec vous tous, famille, amis, proches. Sachez que je souhaite très sincèrement que vous le ressentiez profondément, que vous en connaissiez les dimensions de force et de joie. Ce mariage est aussi une occasion de retrouver des personnes perdues de vue depuis longtemps, car si ma vie se situe au-delà des océans, mon pays reste toujours présent dans mon cœur. Et me retrouver avec vous tous en ce jour est signe d'une grande richesse humaine, sans laquelle la vie, pour moi, n'aurait pas réellement de sens. Le 15 de ce jour n'a pas été choisi au hasard. Il représente pour moi une date particulière et importante. C'est la date de la fête du saint patron de notre ville, Seigneur des Bonfim. Notre Seigneur, celui qui exauce toutes les demandes qui lui sont faites avec foi et humilité, celui qui soigne, guérit et apaise, qui redonne l'amour perdu car il est lui-même amour, à l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ. Les vivants ne quittent pas les morts. Ils sont présents parmi nous, j'en suis certaine, et participent à cette cérémonie. Je pense particulièrement à mon père, José Correa de Breto, à Emilienne Tienne, à Grazelia Maria, ainsi qu'à Aimable Berson. Je suis aussi certaine qu'ils se réjouissent de cette union, où nous nous trouvons tous en communion, car c'est une union qui se fait dans la foi et la joie. L'alliance d'un homme et d'une femme devant Dieu constitue un serment d'une grande solennité, profondeur, et si vous êtes avec nous, c'est que vous croyez aussi à la puissance de cet engagement. À toi, Thierry, enfin, sache la joie qui est la mienne de t'avoir connu, que notre route soit longue et forte. Pour tout cela, chers tous, soyez donc sincèrement remerciés de votre présence en cette église. Ceci est la parole de Meir. Todos os caros que estão reunidos aqui hoje, gostaria que vocês saibam, em poucas palavras simples, o quão grande é o meu prazer neste momento especial e único da minha união com o Thierry. Esta igreja de Nosso Senhor de Cândano, em Salvador, Bahia, e a felicidade que eu compartilho com todos hoje, família, amigos, você saber que espero muito sinceramente que você se sinta tão profundamente feliz quanto você sabe as dimensões da força da alegria. Este casamento também é uma oportunidade de encontrar pessoas perdidas de vistas por um longo tempo, porque se minha vida está além dos oceanos, meus pais permanecem sempre presentes em meu coração. E ser com vocês todos neste dia um sinal de uma grande riqueza humana, sem o qual a vida para mim não realmente teria sentido. O dia 15 não foi escolhido aleatoriamente. Representa uma data especial e importante, a festa da padroeira da nossa cidade, Senhor do Bonfim, aquela que satisfaz todos os pedidos que lhe são feitos com fé e humildade, aquela que cura e aclama, que restaura o amor perdido, porque Ele mesmo é amor e imitação do nosso Senhor Jesus Cristo. A vida não deixa os mortos. Eles estão presentes entre nós. Estou certo, e eles participam nesta cerimônia. Acho particularmente de meu pai, José Correia de Brito, Emilene, Tiene, Graziela e Maria, bem como Berson. Eu também estou certo de que escolho com grande esta união, a aliança de um homem e uma mulher diante de Deus, e um juramento de uma grande solenidade e profundidade. E se você está com a gente, é que você também acredita no nosso poder deste compromisso. A dor de Thierry finalmente saber a alegria que é o meu, você saber que nossa estrada é longa e de alta. Por tudo isso, todos queridos, por favor, ser sinceramente agradecer sua presença na igreja.
Esta é a palavra de Mary. Agora nós vamos ficar de pé. Quem quiser fazer o corredor até lá embaixo.